Agora que nós já sabemos que quaisquer dois corpos eletrizados podem experimentar uma atração e uma repulsão, vamos tentar compreender qual é a magnitude dessa interação. Essa magnitude é governada pela lei de Coulomb, que diz que o módulo, a magnitude dessa interação é dada pelo produto de suas cargas dividido pelo quadrado da distância entre elas, regidas por esta equação. Então, F é o módulo da força elétrica entre duas cargas elétricas, é 1 sobre 4π ε0, módulo de Q1, módulo de Q2, dividido por R2 ao quadrado. Veja, nesta equação, o termo ε0 é uma constante, a gente chama de permeabilidade elétrica do meio, no caso, vácuo. Tá bom? Nós aproximamos o meio para o vácuo. Ela vale 8,85 vezes 10 a menos 12 Coulomb ao quadrado, dividido por Newton vezes metro quadrado. Agora, para fins de simplificação, nós juntamos todas essas constantes, a 1 sobre 4π ε0, numa única constante, que nós chamamos ela de constante elétrica. E o valor da constante elétrica vale 8,98 vezes 10 a nona Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Essa magnitude foi determinada pela primeira vez a partir de uma balança de torção. Veja, alguns cuidados têm que ser tomados. Primeiro, trata-se de uma interação à distância. Então, a toda ação, nós temos uma reação. Então, aqui nós temos F12, temos F21, na repulsão entre duas cargas positivas. Aqui nós temos F12 e F21 numa repulsão entre duas cargas negativas. E aqui nós temos F12 e F21 na atração entre duas cargas de sinais diferentes. Vejam, essas duas forças formam um par ação e reação. Consequentemente, elas estão em corpos diferentes e possuem a mesma linha de ação. E tem que obedecer ao princípio da sobreposição que nós vamos discutir daqui a pouquinho, tá? Então, vejam bem, daqui para frente, nós vamos utilizar a seguinte notação para expressar as forças elétricas que atuam sobre os corpos. Então, aqui está escrito F12. Leia-se a força sobre a carga 1 devido à existência da carga 2. Ou seja, não tem nenhum contato. É uma força de interação à distância. Aqui nós lemos F21, porque trata-se da força agindo sobre a carga 2 devido à existência da carga 1. Com o tempo vocês vão se acostumando a essa notação. Vamos praticar um pouquinho? Vamos fazer uma análise de caso, tá? Então, considere que nós temos uma partícula, uma partícula com carga Q1, que é igual a 3 vezes 10 a menos 3 Coulomb. E ela está a 12 centímetros de distância de uma segunda carga Q2, igual a menos 1,5 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que calcular o módulo da força eletrostática que atua entre essas duas partículas. Vejam, então nós temos duas partículas com cargas diferentes de sinais diferentes. Então, seguramente entre elas vai surgir uma força de atração. Vamos calcular? Vamos aos dados do problema. Então, nós temos duas cargas. A primeira é a carga Q1 de módulo 3 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Na sequência, nós temos a segunda carga. Trata-se de uma carga negativa de menos 1,5 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Elas estão separadas por uma distância R, que é igual a 12 centímetros. Então, 12 centímetros é essa distância entre essas duas carguinhas. Entretanto, vamos
procurar trabalhar com as unidades no sistema internacional. Então, no sistema internacional, a carga tem que estar em coulomb e a distância tem que estar em metro. Então, eu não vou deixar a distância na forma de 12 centímetros. Eu vou converter isso para metro. Então, para eu converter 12 centímetros em metro, basta eu dividir esta quantidade por 100. Tá? Então, eu tenho que essa distância é 0,12 metros. Muito bem. Agora que nós temos os dados, nós podemos utilizar a lei de Coulomb. A lei de Coulomb diz que a magnitude da força entre essas duas cargas, que trata-se de uma força de atração, tá? Então, seja essa a carga 1, seja essa a carga 2, são cargas de sinais diferentes, então nós temos uma força que aponta da minha esquerda para a minha direita. Essa é a força sobre 1 devido à existência da força da carga 2, é uma grandeza vetorial, tá bom? Aqui nós temos a sua respectiva reação, F21, trata-se da força de atração da força da carga 2 sobre a carga 1, né? Então, nós temos um par ação e reação em corpos diferentes, mesma magnitude, sentidos contrários, tá bom? Então, continuando, de acordo com a lei de Coulomb, a magnitude dessa força, tá? A magnitude de F12, que é igual a magnitude de F21 em módulo, tá? K, que é a nossa constante eletrostática, módulo de Q1 vezes Q2, dividido por R ao quadrado, tá? Então, R é a distância entre eles, tá bem? Então, daqui nós temos que F12 é constante eletrostática, 8,9 vezes 10 elevado a nona Newton metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado, que multiplica módulo de Q1 vezes Q2. Então, 3 vezes 10 a menos 6 coulombs multiplicado por 1,5 vezes 10 a menos 6 coulomb. Isso aqui ao quadrado, dividido pela distância entre essas duas cargas ao quadrado. E essa distância é 0,12 metros, este valor ao quadrado, né? Então, vamos simplificar as unidades. Então, aqui eu tenho metro quadrado no numerador, que vai cancelar com esse metro quadrado. Eu tenho coulomb vezes coulomb da coulomb ao quadrado, que cancela com esse coulomb ao quadrado aqui embaixo. E vai sobrar para a gente o Newton, tá? Então, a magnitude de F12, que é igual à magnitude de F21, que é a força entre essa eletrostática entre essas duas partículas, é 2,78 vezes 10 a menos 9 Newton. Bom? Agora que nós já sabemos calcular as interações para duas cargas elétricas, nós vamos aumentar o número de cargas no sistema. Tá? Então, quando eu tenho mais de duas cargas elétricas, como é que se aplica a lei de Coulomb? Simples. Ela se aplica a partir do princípio da sobreposição. Tá? Então, aqui na tela, nós temos três cargas elétricas. A carga 1, a carga 2 e a carga 3. As cargas 1 e 2 são positivas, a carga 3 ela é negativa. Logo, então significa que entre as cargas 1 e 2 existe uma repulsão. Entre as cargas 2 e 3 existe uma atração. Tá bom? Sim, existe um par de ação e reação envolvendo as cargas 1 e 2, que são F21 e F12. Vejam,
A força F12 eu vou omitir nessa imagem, por uma questão de simplicidade. Existe a interação entre a carga 2 e a carga 3, que é de atração. Então, sobre a carga 2, nós temos a interação F23, que é a força, que é a carga sobre a carga 2, devido à carga 3. E existe aqui também mais uma flechinha apontando para cá, que é a força F32, que é a força sobre a carga 3 devido à existência da carga 2. Por simplicidade, vejam, estou omitindo os vetores força que estão agindo sobre as cargas 1 e a carga 3, e centrando a atenção apenas nas forças que estão agindo sobre a carga 2. Então, sobre a carga 2, nós temos a repulsão F21 e a atração F23. Tá? Então, vejam, a interação resultante que vai existir sobre a carga 2, nesse caso, é a soma das forças F21 e F23. Tá? Então, de acordo com o princípio da sobreposição, quanto mais de duas cargas elétricas estão presentes, a força resultante sobre uma enésima carga ela vai ser calculada a partir da soma vetorial existente. Bem? Então, vamos praticar isso aí fazendo uma análise de caso. Então, vamos colocar valores para esse problema que eu coloquei para vocês. Então, na imagem, a carga 1, Q1, que é igual a 1 vezes 10 a menos 9 coulomb, está a 3 centímetros de distância da carga 2, Q2, que é igual a 1 vezes 10 a menos 9 coulomb, que, por sua vez, também está a 3 centímetros da carga Q3, que é igual a menos 1 vezes 10 a menos 9 coulomb. Então, o que é que nós temos que fazer? Calcular o módulo da força eletrostática que atua sobre a carga 2. Então, nós queremos saber qual é o valor da força resultante que atua sobre essa carguinha 2. Tá bem? Então, vamos lá. Nosso trabalho nesse exercício, então, é calcular o módulo do vetor força resultante. Tá bom? O vetor força resultante, então, ele é a soma desses dois vetores. O vetor F23, da interação entre a carga 2 e a carga 3, e a força F21, da repulsão entre as cargas 1 e 2. Tá bem? Nesta equação, veja bem, quem é o vetor F23? O vetor F23 é um vetor de módulo F23 na direção do vetor unitário I. Tá bem? Quem é o vetor F21? O vetor F21 é o vetor de módulo F21 na direção do vetor unitário J. Tá bem? Agora, quem é F23? Tá? Então, F23 a gente calcula multiplicando a constante eletrostática K, módulo da carga 2, vezes o módulo da carga 3, dividido pela distância entre as cargas 2 e 3. Essa distância entre as cargas 2 e 3, tá bom? É R23, tá bom? R23, isso aqui ao quadrado, tá bem? Então, módulo F23 é constante eletrostática K, 8,9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado, vezes o módulo de Q2, 1 vezes 10 a nona coulomb, vezes módulo de Q2, 1 vezes 10 elevado a nona
Coulomb, tá? Dividido por R23 ao quadrado. Mas quem é R23? R23 é 3 centímetros, tá bem? Só que no Sistema Internacional de Unidades, 3 centímetros é 0,03 metros. Então, será 0,03 metros ao quadrado. Então, o módulo de F23 está aproximadamente 9,8 vezes 10 a menos 6. Mas que unidade? Olha, vamos analisar as unidades aqui, tá? Então, veja, eu tenho metro quadrado aqui, que cancela com metro quadrado aqui. Eu tenho Coulomb vezes Coulomb, que dá Coulomb quadrado, e que cancela com esse Coulomb quadrado aqui. Então, sobra para nós o Newton, tá bem? Então, 9,3 Newton. Então, quero chamar a sua atenção por um fato curioso, tá? Quando eu for calcular F21, veja, eu vou ter K módulo de Q2 módulo de Q1 dividido pela distância R21 ao quadrado. Se você observar, nós temos que em módulo Q1 é igual ao módulo de Q2, que é igual ao módulo de Q3, em módulo, tá bem? Além disso, nós temos que R23 é igual a R21. Então, significa que nós pegamos um problema com uma boa simetria. Então, significa que, como as cargas Q1 igual a Q2, o produto de Q2 vezes Q3 vai dar exatamente igual ao produto de Q2 vezes Q1. E como R23 ao quadrado é igual a R21 ao quadrado, então o produto de Q2 vezes Q3 dividido por R23 ao quadrado vai dar exatamente igual o produto de Q2 vezes Q1 dividido por R21 ao quadrado. Ou seja, eu não vou nem precisar fazer o cálculo. Eu já sei que o valor de F21, o módulo de F21, é exatamente igual ao módulo de F23. Tá bom? Então, com isso nós temos que o vetor F23 é um vetor cujo módulo vale 9,8 vezes 10 a menos 6 newtons, tá? Na direção do vetor unitário I. O vetor F21 é um vetor cujo módulo também é igual a 9,8 vezes 10 a menos 6 newton na direção J. Tá legal? Então, a minha força resultante, o meu vetor força resultante, então é 9,8 vezes 10 a menos 6 newton na direção de I, mais 9,8 vezes 10 a menos 6 newton na direção de J. O módulo do vetor força resultante vem da raiz quadrada do quadrado desses termos, tá? Dessas componentes cartesianas, x e y, tá? Então, o módulo do vetor força resultante é 9,8 vezes 10 a menos 6 newton ao quadrado, mais esse termo aqui ao quadrado, 9,8 vezes 10 a menos 6 newton ao quadrado.
Tá legal? Então, o módulo do vetor força resultante, nesse probleminha, dá 13,85 vezes 10 a menos 6 newtons. Tá? Então, esse é o módulo do vetor força resultante sobre a carga 2. Bacaninha, né, pessoal? Então, isso você pode estender para qualquer quantidade de cargas elétricas, que é o princípio da superposição. E para que nós possamos finalizar este capítulo, nós vamos falar do teorema das cascas carregadas. Toda vez que você tem uma esfera condutora e você transfere uma certa quantidade de carga para ela, essa quantidade de carga elétrica vai se distribuir ao longo dessa esfera. Por ela, se ela é condutora, então essas cargas elétricas vão migrar nesse material na tentativa de alcançar a máxima distância de separação da sua vizinha, ok? Normalmente isso acontece diametralmente oposto. Legal? Para fins de cálculo de interação com algum outro corpo carregado que está na sua vizinhança, a interação entre esses dois corpos vai acontecer como se toda essa quantidade de carga estivesse concentrada em um único ponto, que é o centro dessa esfera. Então, nós teremos a interação entre dois corpos, Q1 e Q2, calculados desta forma, como se toda a carga elétrica dessa grande esfera estivesse concentrada no centro. Ok? Uma outra coisa curiosa acontece quando eu tento introduzir dentro da minha casca esférica uma carga elétrica. Então, por exemplo, eu vou colocar uma carga elétrica negativa. Então, essa carga elétrica negativa vai sentir uma atração com relação à positiva que está nessa extremidade, mas também vai estar sentindo a força de atração com relação a carguinha que está na outra extremidade. Essas duas forças vão se cancelar e ela vai estar em equilíbrio. A mesma coisa vai acontecer quando essa carga elétrica sentir a interação da carga positiva que está nessa extremidade e nessa extremidade. O efeito da força sobre ela vai ser nulo, porque as forças vão se somar. Tá? A mesma coisa acontece com relação à interação dessa carguinha com essa que está aqui. Tá bem? Conclusão. A força resultante que atua sobre uma carga elétrica que é introduzida no interior de uma casca, ela é nula. Fechou? Então, no próximo capítulo, nós vamos estar tentando entender por que duas cargas elétricas sentem a presença uma da outra e qual é o mecanismo que a gente utiliza para poder explicar isso. Tá ok? Um abraço, pessoal!